A gente segue falando do Flávio Bolsonaro, tá? Porque ele acionou, os advogados dele, no caso, acionaram o Tribunal Superior Eleitoral contra aquela pesquisa de ontem, do Instituto Atlas Intel, que apontou uma queda de 5 pontos nas intenções de voto dele no primeiro turno das eleições deste ano. Entre os pedidos à Justiça Eleitoral estão a suspensão da divulgação da pesquisa, informações sobre os métodos, multa à empresa e a proibição da divulgação do bloco de perguntas que relaciona Flávio Bolsonaro ao Banco Master e ao Daniel Vorcaro. A representação questiona a metodologia adotada no levantamento e sustenta que o questionário teria sido estruturado de forma a induzir a percepção negativa sobre o Flávio. Na petição que foi apresentada ao TSE, os advogados argumentaram que das 48 perguntas, 8 tratam em claro induzimento do suposto envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro e o Banco Master. Bom, desespero, né? Desespero. A Atlas Intel é um instituto sério, tem seu mecanismo de avaliação, não é restrição de nenhuma natureza que eu faço. Assim, eu acho que o método escolhido deles não, a uma distância grande da eleição, não consegue medir direito a abstenção, ou pelo menos as tentações de abstenção, que, aliás, contam até contra o presidente Lula, sem dúvida. Mas, por outro lado, esse tipo, eles captam as opiniões por resposta questionária, fazem toda uma forma muito técnica. E ele tende a ser um pouco mais hostil ao Lula, então as coisas se equilibram ali, mas é um instituto sério, né? Esse troço começou num jornal de extrema-direita, sei lá se ainda continua jornal de extrema-direita, né? Porque, sim, no questionário deles havia as questões sobre o Banco Master e o diálogo do Flávio. Mas posteriores às perguntas sobre a eleição. E isso os institutos vivem fazendo. Inclusive, quando você avalia governo, você faz a pergunta depois da avaliação do governo, porque senão se contamina realmente as respostas. Você acha o governo bom? Não, acho o governo uma porcaria. E aí, vai votar em quem? Você fala, puxa, eu achei o governo uma porcaria, não vou votar no Lula. Ou então, achei o governo ótimo, vou votar no Lula. Então, as perguntas você faz depois, né? E aí, a Atlas Intel apresentou a sua justificação técnica. O teste de áudio e o questionário de pesquisa são instrumentos completamente distintos, realizados em momentos e interfaces separados. O teste de áudio foi aplicado exclusivamente após a conclusão e submissão do questionário pelo respondente. Nenhum respondente teve acesso ao conteúdo de áudio antes ou durante o preenchimento da pesquisa. Tampouco pôde alterar suas respostas após a sua submissão. É claro que esse pleito do Flávio e diz que manifesta plena tranquilidade diante de qualquer questionamento. É claro que esse pleito do Flávio não vai ser atendido. Agora, bicho, quando você começa a brigar com pesquisa, quando você começa a brigar com um instituto que é sério, que tem reputação, que é respeitado no mercado, tão respeitado que mexeu até com os valores de mercado, né? Mexeu com o mercado político. Quando você começa a mexer com isso, é sinal de que as coisas se complicaram, né? É isso, Reinaldo. E olha, o Flávio Bolsonaro, ele tem sido aconselhado por aliados a se distanciar do ex-governador Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro, que foi alvo da operação da PF, que mirou irregularidades na Refit. A gente trouxe isso semana passada. A avaliação é de que isso pode desgastar ainda mais a imagem do presidenciável, já que ele enfrenta uma crise por conta aí da relação com o Daniel Vorcaro. Por isso, eles passaram a defender o fim de agendas, imagens e movimentos políticos ao lado do Castro. A operação da PF piorou ainda mais a situação do ex-governador, que recentemente teve sua inelegibilidade declarada pelo TSE. A sequência de acontecimentos fez com que aumentasse a pressão no PL para que o Castro seja substituído na disputa pelo Senado lá no Rio. São ventilados aí nomes como os deputados Sóstenes Cavalcante, Carlos Jordi e Altineu Cortez. Bom, tudo que está faltando para o Flávio agora é um Cláudio Castro no meio do caminho, né? Porque aí, definitivamente,
a chance de ele se enterrar é gigantesca, né? Quer dizer, já está se enterrando, é bom que fique claro, né? Agora, com o Cláudio Castro, definitivamente ele não fica numa boa situação. Porque este também está, queira ou não, umbilicalmente ligado aos desastres que toma o Rio de Janeiro, né? Já lembrei aqui um esquete do Porta dos Fundos em que o sujeito está namorando uma mulher e fala: tenho algo a lhe dizer, mas espero que você não fique muito chateada. Tal. Você é casado? Ele diz: não, eu governei o Rio de Janeiro por alguns dias. E aí ela fica consternada, né? Então, e havia disposição, não, vamos manter o apoio ao Cláudio Castro e tal, embora ele esteja inelegível. Eu até torci para que eles cometessem esse erro, né? Mas agora, acredito, ele vai ser aconselhado e seria prudente a manter distância, né? Lembrando, a propósito desse caso, que ainda existe a decisão pendente no Supremo sobre o que vai acontecer com o governo do Rio de Janeiro até dezembro, né? Torcendo para não prevalecer os votos dos patriotas Carmen Lúcia, Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques, que votaram pela eleição indireta, distorcendo, a meu ver, decisão do próprio TSE, que era presidido pela Carmen Lúcia, porque no caso da eleição indireta, haveria um risco de o Rio de Janeiro continuar sob o controle da quadrilha que governava o Estado, né? Mas, como não se questiona voto de patriotas que estão acima do bem e do mal, né? Ninguém disse isso com clareza.